aquele momento não ia ser apenas uma oração, pois ele não esperava o que iria acontecer. E sabemos que chegando à porta do templo, antes de adentrar para dentro, ele se depara com um coxo, que por mais de 40 anos se encontrava naquela situação, que pedir esmola estava acostumado, ali era a vivência dele. Então ele olhando para Pedro e João e pede esmola. Pedro e João não tem uma esmola, eu vou correr para chegar onde eu li. Não tem esmola, e Pedro e João, fitando os olhos dele ali, ele libera a palavra: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te e anda. E tendo estendido a mão, tendo pegado pela mão daquele coxo, o levantou. E logo tornozelos e pés se firmaram, assim como todos conhecemos. É bem verdade que eles não esperavam que viria sobre eles alguma coisa através dessa atitude. Mas só que dentro do templo tinha pessoas que passaram, deram a esmola, só que não puderam influenciar na vida daquele que lhe deu a esmola. Mas alguém que não tinha a esmola para oferecer, mudou a vida daquele que precisava apenas da esmola. E a gente vê que, vendo aqueles o que havia de feito, ele começou a se tornar, e era real, todo mundo estava vendo. Pegaram a Pedro e a João, levaram ao cárcere, passou uma noite. No outro dia apresentaram, no capítulo 4, perante ao Sinédrio, e ele interroga: como que eu, antes de me prestar a Deus, eu vou me prestar a vocês, antes de eu deixar de obedecer a Deus, de fazer aquilo que Deus quer, eu vou fazer aquilo que vocês querem? Aí vimos o capítulo 5, quando até a sombra de Pedro ela cura, e quando Pedro é levado novamente à prisão, só que agora o anjo do Senhor, enquanto tem uma roda, enquanto tem uma reunião esperando para apresentar eles no outro dia no Sinédrio, à madrugada o anjo foi lá e tirou eles. Quando chegaram na prisão para levar Pedro e João até o Sinédrio, não estava mais lá, a prisão estava fechada como deixaram, o sentinela estava lá como deixaram. Só que quem estava guardado não está mais, porque o Senhor levou. E chegamos no capítulo 6, a gente vê que é feita uma reunião. Ele levanta 7 diáconos. Entre esses 7 diáconos está Felipe, está Estevão, e eles ficam responsáveis para cuidar das viúvas, ensinar, instruir. E a gente vê que no capítulo 6, Estevão ele começa a se destacar, e ele começa a ser provado, começa a debater sobre a palavra. E a Bíblia fala que tem o Espírito do Senhor com Estevão, ninguém conseguia a deter, porque o Espírito do Senhor ele fala por si só. E no capítulo 7 levaram ele até o Sinédrio e decretaram a sentença. E a gente vê que no capítulo 7 ele é executado, ele é apedrejado até a morte. E no capítulo 8, a qual nós lemos, a gente vê que começa falando sobre a morte de Estevão. E a Bíblia fala claramente que Saulo ele consentiu sobre a morte, ele estava responsável, ele estava lá. E se você reparou no culto nessa noite, foi falado muito em perseguição, foi falado em viúva, foi falado muito daquilo que Deus faz. E a gente vê que Paulo está assolando. A igreja começou a sofrer uma perseguição que anteriormente não havia passado. Tendo a morte de Cristo, tendo agora a morte de Estevão, tendo já os apóstolos sofrido algumas prisões, ele não tinha vivido aquilo que estava vivendo em Jerusalém naquela época. E a perseguição é tanta que os discípulos eles se dispersaram para outras regiões. E chegando Felipe em Samaria, teve êxito naquilo que ele pregava. E permaneceu em Jerusalém apenas os apóstolos. E Felipe, ele pregando em Samaria, a palavra foi aceita. É muito bom quando a palavra do Senhor é aceita, quando ela causa em nós algo que a gente fala: não, eu preciso ouvir, eu preciso aceitar, eu preciso deixar que a palavra me molda. Não é simplesmente alguém chegar aqui e falar que você tem que examinar. Você tem que escolher aquilo que você quer. Não é aquilo que o evangelista Eliel quer que você seja. É aquilo que o Senhor quer que você seja. Então nós temos que aprender a ouvir a palavra, aprender a nos posicionar bem diante da palavra. Eita, Jesus, me ajuda. Felipe ele encontrou êxodo em Samaria.
E logo os apóstolos em Jerusalém ouviram falar que em Samaria a palavra foi assim. Ih, rapaz, que Eles ofácia! enviaram Pedro e João a Samaria. Pois Felipe, ele estava curando, ele estava batizando, ele estava expulsando o demônio. Só que ainda faltava algo, que era o batismo com o Espírito Santo. Eita, é hoje! Era necessário que os apóstolos fossem até Samaria para impor as mãos, para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. E aí, adentro aonde a gente lê, eu pulei algumas partes, que não convém falar agora. Vimos que o anjo do Senhor aparece a Felipe. Felipe está numa cidade que está povoada. Está uma cidade que está boa de pregar. Está boa de instruir, de ensinar. Porque o povo está disposto a aprender. Você vê que o povo aceitou, então o povo tem prazer em ouvir. É bom quando você fala e o povo está atento para ouvir. E agora, o anjo do Senhor aparece a Felipe e manda Felipe ir para um lugar que está deserto. Agora imagina o jovem falar, mas Senhor, eu estou pregando em um lugar que tem gente para ouvir, eu vou fazer o que no deserto? Eita! Só que o interessante é que está vindo alguém de Jerusalém, do lugar da adoração. Alguém que é importante. Ele é um mordomo, ele é um superintendente. Ele é alguém importante. Não era judeu, era etíope. Mas para Deus era necessário que Felipe estivesse à beira do caminho esperando. Pois o propósito de Deus é maior do que a pessoa. Eu creio, Jesus. Embora Felipe não sabia que ia encontrar com deve que houve a salve. Pois o anjo mandou ele esperar que alguém viria. Eu creio, a gente percebe que quando Felipe se depara com aquele moço vindo lendo o profeta Isaías, ele pergunta claramente, você entende o que você lê? Aí ele dá aquela resposta, não entenderei eu se não tem ninguém que me ensine. Isso não é diferente em nossos dias. Tem muitas pessoas que escutam, mas não sabem. Vê, mas não entende. Tenta entender, mas não compreende. É em nosso meio, acontece isso. É necessário que a gente se posicione para estar disponível não apenas para interceder, para orar, mas para ensinar também. Porque o Senhor não nos escolheu apenas para vir para um culto, sentar, ouvir, profetizar, louvar. Se você não fazer discípulo, você está fazendo o que no seu chamado? Olha aí. Porque evangelizar é fazer discípulo. Pega os céus. Louvar é fazer discípulo. Deus, ele nos chamou, nos formou com um propósito. O propósito é dele. Não é aquilo que queremos fazer, é aquilo que ele quer que a gente faça. Pois o Senhor, ele tem prioridade naquilo que ele faz. Assim como nós não queremos receber algo pela metade, o Senhor também não quer que a gente ofereça a ele. Eita, me ajuda! Como você tem oferecido ao Senhor? Você tem entregado tudo aquilo que ele tem te pedido, ou você tem entregado aquilo que a você é necessário entregar? Felipe, ele vai à beira do caminho e ele se encontra. E quando ele interroga o eunuco convida. Senta aqui, sobe aqui, vamos continuar o caminho. Bem sabemos que a palavra a qual estava naquele pergaminho é Isaías 53. E para a época, depois da morte de Jesus, é uma palavra que já havia se concretizado, pois ele deveria de passar por aquilo que ele passou. O que me deixa confuso é entender. Ele ouviu alguém pregar sobre Isaías, ou simplesmente na sua curiosidade está com o pergaminho, ele está lendo e não está entendendo? Pois eu creio que ninguém, depois da morte de Jesus, vai pregar em Jerusalém sobre o Cristo, que foi crucificado da maneira que estava escrito que seria. Eu acho que em Jerusalém ia ter a ousadia de falar sobre aquilo que eles fizeram. Meu Deus! Então eu creio eu que, com condições que o não tinha, ele comprou o pergaminho e está folheando, está lendo. Só que vem a dúvida. Ele não entendia. Só que era preciso de alguém que tinha um encontro com Cristo para decifrar. Você não vai conseguir resolver o problema do seu amigo se você ainda não conhecer quem pode solucionar. Se o seu não está se relacionado, como que você vai se relacionar do próximo? Porque a gente vem para a igreja porque a gente tem dúvida. Temos incertezas.
Precisamos mudar, precisamos nos transformar, nos lavar, nos limpar diariamente, porque é um processo. A gente não vai simplesmente aceitar e ir para o céu. Eita. Não tem como. A não ser que você aceite e Deus não te leve. Não fala, não vou levar logo, porque senão vai se perder pelo caminho, porque tem muito espaço. Me ajuda aí, Jesus. Então aí Felipe, ele está instruindo. Começa a falar sobre a passagem, que é uma passagem muito linda. E eu nunca ele está ali disposto a ouvir. Hecho é fácil, é. Canebrasto e decola machão. Glória. Esteja atento. Não adianta simplesmente falar, Senhor, eu quero aprender. Mas você está atento para ouvir o que Ele quer te ensinar? Porque a gente quer tudo em nosso tempo. Queremos ser usados, queremos ser moldados, só que da nossa forma. Me ajuda, Deus Jesus. não trabalha da nossa forma. Eita. Deus ele tem um método dele. Pega o evangelista Celso, é Ou a hoje. gente se coloca na posição e fala, Senhor, eu sou escolha tua. Tu me escolheu, mas para você permanecer, você tem que escolher. Eita, Jesus, pega a joias, aperta. Não é porque você foi escolhido que você já faz parte. Não. Deus tinha um propósito para o mundo. Eita, eu creio. Lá onde ele morava, precisava do Evangelho de Cristo. Oh, Jesus. Alguém tinha que levar. Não foi diferente no Brasil. Alguém teve que vir trazer o Evangelho para cá. Tem lugar que sua família mora que não tem acesso ao Evangelho. Quer dizer que Deus vai usar você para levar até lá. Eita, pega o pastor Léo Só que aí. isso é para quem crê. Deus ele faz e usa com quem crê. A gente tem que se posicionar e falar, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Eita, me ajuda aí. A gente interroga a Deus quando a gente quer uma casa, quando quer um relacionamento, mas quando o assunto é aquilo que interessa a Deus, a gente não interroga. Eita, me Porque ajuda. a nossa prioridade é nós. Nossa prioridade é falar, Senhor. Eita, glória. Hoje, nessa noite, é que primeiro é um Senhor. Primeiro é Ele. Se for da vontade dele agregar mais alguma coisa a você, se for da vontade dele, ele vai agregar. Mas se não for, é simplesmente fazer a vontade dele. E não tem dádiva maior do que fazer a vontade do Senhor. Porque mais vale um dia na presença dele. Porque daqui a 1 ano você pode passar a sua vida inteira lá fora. Não vai ser como um dia na casa do Senhor. E Felipe ele está ali, instruindo, ensinando. E o que me deixa curioso é que o eunuco ele se depara, entendendo ele que é sobre Cristo, que Isaías não estava falando de si mesmo, ele está falando de alguém que viria, e veio, e todos sabemos a história, que o menino nasceu, cresceu, cheio de graça, conhecimento, tanto formosura. E quando completou os 30 anos, começou a sua missão. Sabemos que no decorrer da missão, 36 milagres aconteceram, até que ele foi traído pelos seus. Foi traído. Em nosso meio cristão, o evangelista aí foi feliz em falar que a gente desiste muito fácil, que a gente não está cessado em cima. E para coisa em cima, a gente não se preocupa com embaixo. Tem gente que se não receber a paz, não volta mais na igreja. Eita, pegou. Tem gente que vem visitar, fala, eu vou receber minha bênção na igreja do fulano. Só que não foi bem atendido, ele fala, não volta mais lá. Mas ele abriu mão da bênção ou só tem alguém à igreja? Meu Deus. Porque todo mundo vem com o objetivo. Nós temos que parar um pouquinho e começar a raciocinar o que estamos fazendo. Pega a irmã Mônica, Jesus. Aperta o vaso aí. Aí vimos que Jesus ele veio com a missão. Nós necessitávamos da missão. Embora veio para os seus. Quando você vê a instrução que ele dava para os 12, ele fala, está restrito. Não é para ir para Samaria. É só para as ovelhas da casa de Israel que se perderam. Está restrito. Só que Deus,
ele tinha um plano maior. Quando João escreve, no capítulo 1, do verso 11 diante, 10, 11, ele começa a falar que veio para os que eram seus, só que o Senhor não recebeu. Aí começa embaixo, mas todos aqueles que creram, que receberam dele o direito, o poder de se chamar de filho. Era restrito, só que abriu exceção. Os dele não aceitou, então quem aceita se torna. João 15, 16 é bem claro. A gente não escolheu ao Senhor. Não é uma opção. Eu vou seguir ao Senhor porque eu quero. Não é uma opção. Porque bem a gente não vem. Bem a gente não vem. Quando você vê o chamado de Marcos, Levi, você vê que o santo não necessita do médico. Não tem para que você bem de saúde você fazer um check-up no hospital. Não tem um porquê. Só que quando você está mal, você fala, eu tenho que ir lá, eu preciso. Olha aí. E a gente vem a Cristo no momento que a gente necessita. Eita! Sabe a lei do sangue? Pega a tia linda aí, ela não Jesus. tinha mais opção. Pega o vaso. O dinheiro dela estava acabando, estava indo embora. A última solução dela foi quem pôde resolver o problema. E tem sido a nossa. Você vê que quem nasce de vez, ele está ali, vai, chega um momento ele fala, não, eu tenho que experimentar lá fora. Porque ainda não se apegou, ainda não conhece, não tem ainda uma experiência, ele diz assim, não, eu preciso estar aqui. Porque está aqui com a mente de fora, não está aqui. É plantado, ele está enraizado aqui. Não adianta eu falar, eu sou cristão. Me ajuda, Jesus. Mais no mundo do que na igreja. Não adianta. Apertou. Então, Cristo ele veio com um objetivo. Pega o Renan aí, Jesus. Ele veio resgatar, ele veio com um propósito. E para nós servir a Ele, nós temos que ter um propósito. Eita! É hoje. Você vê que quando o mundo ele entende, quando Felipe é feliz em pregar para ele e falar sobre Cristo, ele vê uma poça d'água e ele fala, você acha necessário? Você julga-me que eu posso ser batizado? Olha aí. Ele toma a iniciativa. Meu Deus. Hoje, para você batizar na igreja, você tem que adorar. Você tem que mostrar que é um cumprimento. É verdade. Dá um discipulado. Entendeu? Quando você vê em Atos 16, quando você vê Lídia escutar, ouvir, ficar atenta, ela fala, não, eu preciso desse Deus que ele está vivendo. Olha aí, me ajuda aí, Jesus. A gente não pode passar Deus de boca para alguém. É aquilo que a gente é. Falar é fácil, qualquer um fala. Um papagaio fala. Eita. Você tem que mostrar Pega a talita aí, Jesus. Aquilo que Ele é em nós. Sabe quando alguém fala, não, ali vai o céu. É difícil hoje você ver alguém falar, vai o céu. Ali não É fala verdade. mais. A essência do crente, com o decorrer do tempo, sumiu. Ali vai Eliseu. Sabe, quando o orgulho entrou, a essência saiu. Quando você começou a se sentir, eu faço, Deus falou, deixa eu tirar minha essência aqui. Olha aí. Eita, aleluia. Acabou glória. Porque se fosse o dia de hoje, Felipe ia dizer o quê? Eu estou pregando para uma multidão aqui, eu vou fazer o que era naquele deserto. É verdade. Meu Deus, me Deus ajuda sabe aí. com quem ele conta. Eita, pega a irmã Mônica aí, Jesus. Ele sabe a nossa disponibilidade em seguir a Ele. Porque quando Ele fala, levanta, tal hora e vai orar por fulano, você fala, eu vou orar por fulano. Pega o Dudu. Se você É hoje. orar, Eita. como você vai levar uma palavra a Ele? Meu Deus, me ajuda. Eita, aleluia. Me Se ali converte. dentro do seu conforto que você só faz levantar da cama, se ajoelhar e orar, você não consegue, imagina sair e até encontro da pessoa para levar a palavra. Meu Deus. A palavra hoje é sobre a guerra primitiva. Você tem noção do que é a guerra primitiva? Nós estamos vivendo hoje no limite. Eita, Porque aperta a gente mais um enche a igreja pouquinho. quando é revelação. Acha que Deus só dá a revelação. Ei, me fala aí quando é que tinha revelação na guerra primitiva. Pega o Vitor aí, Jesus. Não tinha revelação, tinha cura, libertação. Ninguém vinha atrás de revelação. Nós mudou.
A gente quer que revele o RG. Isso é fácil. Atos 16, o que a jovem fazia? Admiradora. E por que ele foi expulso? Porque não dava lucro. Entendeu? O inimigo ele também tem poder de fazer. Será se nós estamos alicerçados em Cristo para discernir se é Deus ou se não é Deus? Olha aí, Pegou. coisa linda. A pergunta é: o que é que você está se alimentando? Deus fiel. Deus me ajuda aí. Pega o Henrique, Jesus. Aperta o Por vaso. isso que nós temos que aprender a consultar mais. É verdade. Senhor, me instrui. Não me deixa ser enganado. Pega a irmã Mônica. Aperta o vaso, Jesus. É A hoje. igreja ela crescia. A perseguição ela fazia com que a igreja crescesse. Hoje em dia não. Hoje os crentes se perseguem, os crentes desistem, os crentes param. O mundo não precisa mais fazer esforço de tirar ninguém da igreja. Porque mudou. Hoje, se você vê alguém se destacar, vai levantar alguém para tentar bater. Ele vai de fora. Só que a gente fica feliz porque é cumprimento da palavra. Marcos 10, 22. Que muito seria odiado por causa do nome de Cristo. E quando o ódio vem dos nossos, e quem está dentro de casa, a gente não consegue digerir. A gente fala: mas Senhor, por que tem que ser ele? Por que o Senhor não permitiu que outro lá fora se levantasse? Logo alguém que eu amo, porque é sempre assim. Principalmente quando está começando a caminhada. Eita, pega o Renan, é Quando está hoje. enraizado, não é bom, você já tem uma bagagem, você já sabe em quem recorrer, você fala: Senhor, me ajuda, que tá difícil. Mas quando está começando, aí ele ataca. A família fala: mas pra quê? Você está ficando doido? Pega a Thalita, é hoje. Apertou São o taxados a vaso. todo momento. Eita! Só que Filipe, ele está lá. Ele cumpre aquilo que ele foi chamado. Ele foi designado. Ele poderia estar se lamentando, falar: eu vou pregar o evangelho. Eu vi alguém que cresceu comigo, se destacou, foi apredejado, todo mundo viu. Só que ele falou: não. Ele chamou ele, tinha a porção dele, me chamou e tinha a porção. Eu vou fazer aquilo que ele chamou. Eu Eles creio! não se calavam. Jerusalém, Pega a tia Leila, é estava hoje. tão gente em Jerusalém na época que Saulo ele entrava nas casas e arrastava quem professava fé em Jesus. Ele lançava na prisão. Hoje a gente fala que somos perseguidos. É. Perseguido porque alguém olhou diferente. Olha o nível que a gente chegou. A gente tem coragem de falar: eu sou crente. Olha o nível. É forte. Eles eram arrastados, eram colocados em presídios. Muitos eram tirados da vida por causa do nome de Cristo. E hoje a gente faz ao contrário. Alguém olhou, não gostou, a gente fala: não vou mais seguir a Cristo porque alguém está me perseguindo. A gente inverteu o valor das coisas. Enquanto Felipe viu o que aconteceu a Estevão, ele falou: não posso permanecer em Jerusalém porque senão eu vou ser preso. Se eu for preso, a palavra não vai chegar até onde tem que chegar. Então ele viu que todos estavam saindo para fora para levar a palavra. Assim que foram dispersos de Jerusalém, o que eu acho interessante é que eles saíram, enquanto em Jerusalém está a propagada a perseguição aos cristãos, eles estão em destaque notório, pregando a palavra. Enquanto em Jerusalém a perseguição aos cristãos está tão grande que estão entrando na casa dos cristãos para aprender, eles estão fazendo a obra espontânea, todo mundo vê. Eles não temiam, eles não se preocupavam se ia ter a oportunidade de deitar e dormir. Ele simplesmente falou: o Senhor me chamou, me escolheu, então eu vou fazer. Isso é o problema.
é que o Senhor ele escolhe, Ele chama, só que o eu vou fazer, a gente primeiro tenta barganhar com Deus. Quer ver o que é que Deus vai oferecer para nós fazer a vontade dele? A gente pergunta, Senhor, mas eu vou fazer aonde? Deus fala, vou levantar um missionário aqui, ele fala, Senhor, no Canadá? É isso que a gente não tem mais aquele desejo de falar, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser teu servo. Meu Deus. Você não vê a oração do servo falar, Senhor, me usa. É, Jesus, me usa, Jesus. Ele chega aqui e fala, Senhor, aquele emprego lá, eu preciso. Senhor, aquele relacionamento lá. A gente pede aquilo que ao Senhor não é agradável. Enquanto Ele está esperando você se posicionar para fazer aquilo que a Ele é útil, você está querendo que Ele se posicione para servir a você aquilo que não é necessário. Acabou, glória. Não é necessário. É hoje. Se você parar um pouquinho, colocar no papel aquilo que você tem pedido, Me ajude. você vê que não é necessário. Eita, É Jesus. simplesmente para você viver um momento de felicidade, que na verdade é um engano. Porque no final você vai ver que aquele momento não valeu de nada. Aí é onde vem a frustração. Porque Deus ele é fiel, Ele é bom. Eita, eu creio na vitória da tua Tem coisas que igreja, você não Pai. merece. Tem coisas que Ele não queria te dar. Mas simplesmente por você se esforçar, Ele fala, não, eu vou entregar. Olha aí. Só que não é Eu creio. Só que quando você recebe, você vê que não era para você receber. Não era útil a Ele. A gente reclama porque o Senhor tarda. Mas o Senhor não tarda. Ele te dá tempo para você pensar no que você está pedindo. A gente fala muito, o Senhor está demorando, não faz. Mas na verdade é tempo. Estratégia. Eita. Pega o evangelista Celso. Muda o plano. O que eu tenho para entregar é maior. Só que você está tão focado em algo pequeno. Me ajuda. Para ver se você muda e pega aquilo que é grande. Aperta o pastor Léo, é hoje. Eita, Se você parar para analisar, Felipe ele poderia muito bem falar. Eu nunca. Você é tio. Eu sou judeu. Segue teu caminho aí. Se você está com dúvida, o problema é teu. Meu Deus, pega Só o que pastor ele sabia- Jailton, Ele Jesus. sabia que ele foi levantado para instruir, para conduzir. É. O pastor ele não é levantado apenas para sentar em uma tribuna e ver um rebanho crescer. É verdade, Jesus. Há um processo, há o choro, É desse jeito. as lágrimas. Pega o pastor Robson. Sabe quando você vê uma ovelha rebelde, Eita, é hoje. que a maioria da igreja fala, deixa ir embora. Só que o pastor fala, não pode, É verdade. não pode. Ah, me ajuda aí, É a Jesus. mesma coisa que você querer o mal daquele que Deus quer o bem. Porque se você parar para analisar, vai ver um pouquinho. Parar para analisar, nós não somos mais merecedores que aquele que está no mundo. Eita, meu Deus, pega o pastor Mateus Castro aí, Jesus. Pega o Não vaso. somos. É tão do jeito que você está aqui. Deus ele não está preocupado com você, está preocupado com quem está fora. As 99 foi colocada no campo. Eita, Jeová da glória. Eu creio na vitória, Você Jesus. não vai ver a Bíblia falar que teve festa por estar reunido. Teve festa por alguém que retornou. Ô, glória. Então o foco de Deus ele não vai ser em nós. É. Já somos céus. Ele vai só começar a cumprir aquilo que Ele tem em nossas vidas. Me ajuda aí, Nos Jesus. tornar dispostos para fazer aquilo que Ele quer. Pega o Igor. É difícil fazer a vontade de Deus, é difícil. Só que é necessário. Porque se você não fazer, você não vê. Eis aí porque que a gente sofre tanto. Pega o pastor Sem Robson, Jesus, entender. aperta o vaso. É porque estamos tentando fazer a nossa vontade, sendo que a vontade de Deus é prioridade em nossas vidas. Me ajude.
Só que precisamos saber qual é a prioridade Pega a do Senhor. Camila. Qual é a vontade do Senhor. Então, quando você colocar o seu joelho no chão, antes de você falar, Senhor, aquela causa lá que está atrasada, você pergunta, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Oh, me ajuda aí, Jesus. Meu Deus. O teu plano, eu já estou vivendo ele. Oh, Jesus. Eita Deus, aleluia. Quando não é aquilo que a nós é agradável, fica difícil de pedir. Calabado que me entre a Sabe aquele saia. emprego que o Senhor fala, não, eu quero que você faça assim, você fala, não, eu quero que por aqui. Porque a gente acha que temos controle daquilo que não é nosso. Me ajuda, Jesus, me O que for, ajuda. ele vai ter. A vida que você tem não é sua. Pega tio Paulinho aí, Jesus. Pegou. Quando Deus ele desperta alguém para ir de encontro a alguém que necessita, é porque ele tem um projeto grande. Embora a gente veja falar, mas por quê? Deixou de estar pregando para uma multidão para ir pregar para um no deserto? Só que um no deserto fez a diferença. Pega o Edson. Porque na hoje. Alguém conheceu o Evangelho por alguém que um dia foi discipulado, foi batizado, estava disposto. Por isso que a gente tem que estar disponível. Você não sabe a qual momento o Senhor vai te despertar para fazer o que dele. E para você não sofrer a reiteração, esteja pronto. Porque o que você tem na sua casa não é seu, é do Senhor. E aquele que tem poder para dar, tem poder para tirar. Começou a estreitar, Camila. É hoje. A Bíblia nos ensina que operando ele, quem impedirá? Eita Deus. Então te apressa em fazer a vontade do Senhor. Eita, me ajude aí, Jesus. A não ser que você queira continuar fazendo a sua e pagando preço. Eu pego o Renan, é hoje. É Glória. simples assim. Olha aí, ó. E a escolha? A Aleluia. escolha ela vem, ela traz um ciclo. Algumas circunstâncias. Jesus. Pega o pastor Então, a Eduardo gente nunca também. pode abrir a nossa boca para falar ou reclamar do Senhor daquilo que a gente vê. Porque tudo é retorno. Deus. A semente que você planta, um dia ela vai crescer. Oh, Deus, me ajuda aí, E se Jesus. você não quiser experimentar um fruto que você não gosta, Eita, não plante ele. meu Pai. Porque é simplesmente assim. A incerteza do nunca é porque ele está valendo algo que ele não estava entendendo. E aprove ao Senhor e colocar alguém para instruir. Você tem instruído aquele que está no seu caminho? Ou você tem colocado o celular na mão dele? Fala, não, para de ficar aqui no meu pé, toma o celular. Porque quando o seu filho crescer, quando o seu filho estiver grandinho, e você falar assim, arruma para ir para a igreja, que ele fala, não vou para a igreja não. Que é para você poder, não, tem que ir para a igreja. Porque a gente está nos mudando. Até as nossas condutas com nossos filhos. Em vez da gente abrir a Bíblia para ensinar, a gente está entregando o celular para ver se ele deixa mais em paz. E o preço vai vir. Vem. Não adianta. Ou a gente desperta enquanto é tempo, ou a gente vai ficar batendo cabeça, Quadrou, Vasco. sofrendo sem entender o que está sofrendo. Eu sei que há um tempo preparado pelo Senhor. Assim como Ele preparou esse culto e preparou as pessoas para estar aqui, que a gente venha estar disponível. Porque o tempo do Senhor é o tempo dele. A qualquer momento Ele pode decidir fazer. E se eu e você não estiver preparado para fazer aquilo que Ele quer, se prepara para o ar. Porque é doído. A gente questiona muito, a gente muitas das vezes tenta achar solução para aquilo que a gente causou e não consegue achar. Porque o Senhor ele só intervém naquilo que é dele. O buraco que você cava com suas próprias mãos, o Senhor não vai vir para enterrar. Ei, Foi você que cavou. me ajude. Se você não quiser cair nele, muda o foco do caminho. E é necessário. Quando você vê que concluiu aquilo que o Senhor tinha direcionado,
Você vai ver que a palavra, ela se cumpre. Você vai ver que alguém teve êxito em se relacionar com Cristo. A nossa maiordade, velho, quando a gente coloca a nossa cabeça no cabeceiro, a gente fala, Senhor, obrigado. Eu não merecia, mas o Senhor me guardou, o Senhor me livrou, o Senhor me conduziu. Porque nunca será uma dádiva nossa. Nunca será um merecimento nosso. Não é por ser bom, não é por servir. Não é por vir para a igreja. É porque a misericórdia dele. A misericórdia dele. Simplesmente a misericórdia dele tem nos sustentado. Eu creio. Então que a gente venha sempre nos examinar. Glória. Que a gente não venha olhar quem entra, quem sai. O foco é você. O direcionamento é para você. Eu ouvi que Deus ele pode até usar a mesma fórmula, usar o mesmo ingrediente, mas a forma é especial para cada um. Se você colocar o mesmo ingrediente na mesma forma, você vai fazer igual. Mas o mesmo ingrediente com uma forma diferente, cada um vai ter o seu. Então aquilo que Deus colocou em você é exclusivo seu. Não tem que passar para os outros aquilo que é para você. Eita! Quer aceitar, Senhor? É para me pregar? Eita! Eu vou estudar e eu vou pregar. É para me louvar? Eu vou louvar com excelência. É antes de querer fazer, perguntar se é a vontade de Deus que você faça. Porque nós estamos perecendo porque a gente está tomando a frente do Senhor. Antes do Senhor mandar, a gente quer fazer. Aí é onde quebra a cara. Porque acha que está fazendo para agradar o Senhor. Só que não está agradando. Porque aquilo que você faz para encher o seu ego, não enche o coração de Deus. Eu já estou caminhando para terminar. Que a gente vê tem nossa mente. Você pode ter vindo aqui no intuito de rodar, de pular, de gritar. Só que Deus ele tem a forma de usar cada um dos seus. É desse jeito. E eu, sem ouvir tanto que grita, tanto que pula, tanto que roda, eu sou contra ninguém. Pois eu sei que Deus ele se responsabiliza por aquilo que ele escolhe. Assim como ele me escolheu, ele escolheu você. Hoje sou eu que estou aqui, amanhã pode ser você. E há um preço a ser pago para estar aqui em cima. Então, quando você escolhe o seu coração de fazer a vontade do Senhor, se entregue por completo. Força a gente não vai ter todo dia. Vontade, muito menos. Tem dia que a nossa vontade é simplesmente sumir. Abrir um buraco, entrar dentro e falar: Senhor, avisa para todo mundo que eu não existo mais. Só que aí o Senhor fala: não. Tem pessoas que precisam de você. Pegou! É hoje! É no momento em que você está mais aflito, que você mais age, que você mais faz para o Senhor. É verdade. O Senhor tem a maneira dele de trabalhar. Eu creio. Então ele trabalha do jeito que a ele é agradável. Então quando você estiver aflito, abatido, você fala: Senhor, só me direciona as pessoas. Eu estou disponível. Eu sei que quando eu estiver fazendo, quando eu estiver gerando para o Senhor aquilo que eu estou passando, eu não vou me lembrar. Porque você não vai se lembrar da sua dor enquanto você está curando a dor do seu próximo. Que é assim que Deus faz. Eu gostaria que vocês colocassem os vossos pés. Vamos orar. Porque Deus é fiel. E até aqui o Senhor nos conduziu. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração.